Muito bem, então o que nós vamos fazer? Hoje nós vamos trabalhar sobre movimento, que é o conteúdo desse módulo 1. Mas antes de mais nada, eu gostaria de conversar um pouco com vocês a respeito do por que nós temos que estudar física. Para que estudar física nas ciências biológicas? Por quê? Porque a física estuda a matéria, o espaço, a energia e o tempo que se vinculam, então, para nós nos sistemas biológicos. Então, se nós formos parar e pensar que um ser vivo ele está interagindo com o espaço, com o ambiente à sua volta, ele está sujeito aos vários fenômenos físicos. E, por isso, nós vamos começar pelo mais básico de todos os fenômenos físicos, que é o que a gente vai trabalhar neste módulo 1, que é o quê? O movimento, a cinemática. Para começarmos a trabalhar, então, em física, uma das primeiras coisas que temos que ver são as unidades e as grandezas. O que é uma grandeza? Uma grandeza nada mais é do que uma qualidade, uma dimensão em que ela vai nos dar uma noção de alguma coisa. Por exemplo, a massa. A massa é uma grandeza. Ela nos dá uma noção de que se nós tocarmos um objeto, alguma coisa vai acontecer com ele. Vamos sentir esse objeto, então ele tem massa. E essas grandezas, tais como a massa, elas possuem uma unidade, que vai nos dar uma noção de tamanho. Então nós podemos ter uma massa, por exemplo, em quilograma, uma massa em tonelada, uma massa em grama. Isso está me dizendo o quê? O tamanho desta massa. Então nós temos as grandezas, que são as dimensões básicas, fundamentais, e as unidades. Dentro das grandezas, então que grandezas que a gente deve conhecer? A massa, a distância, que é algo que está tão longe ou tão perto, em que a unidade ela pode ser expressa em metros, em quilômetros, em centímetros. Nós temos o tempo, que vai nos dar uma noção de alternância das coisas, de sincronismo entre os eventos, em termos de unidades que a gente trabalha com o tempo, o ano, o mês, o dia, a hora, o minuto, o segundo. E isso vai nos dar uma noção instintiva de o quão rápido ou o quão pequeno alguma coisa é. Também temos a temperatura, que ela vai nos dar uma noção de energia, de uma sensação de frio, uma sensação de quente. Dentro das unidades da temperatura a gente tem o Kelvin, o grau Celsius, o grau Fahrenheit. Além da temperatura, a gente tem agora uma grandeza secundária. Por que secundária? Porque ela envolve outras duas grandezas, que é a força. A força ela envolve que grandezas? A massa e a aceleração. E a sua unidade ela pode ser expressa em Newton, que nada mais é do que a parcela da massa vezes a parcela da aceleração. Então, por exemplo aqui, quilograma vezes metro por segundo ao quadrado, que é a unidade de aceleração. Temos ainda também a energia e o trabalho. Elas representam dois aspectos de uma mesma grandeza, ou seja, a energia ela pode produzir trabalho e o trabalho pode produzir energia. Então, todos os seres vivos, qualquer um que nós pararmos e pensarmos, ele se manifesta através do quê? Através de trabalho ou de energia. E o que é o trabalho? Consequentemente, a energia. Ela é o produto da força pela distância, ou seja, força vezes distância. Então é uma força que faz algo se deslocar. E aí vem a ideia do movimento novamente. Em termos de unidade, o que a gente tem? O Joule, que nada mais é do que Newton vezes o metro. Outra grandeza interessante de nós estudarmos, que é a pressão. O que é a pressão?
Elas vão nos dar uma noção de o quanto uma força ela está distribuída sobre uma superfície, mas não é uma força qualquer. Essa força ela tem que ser causada por um fluido, ou seja, não pode ser um sólido, tem que ser um líquido ou um gás. E essa força ela é normal. O que é a normal? Ela está perpendicular, 90 graus a uma superfície. Então aqui, se nós tivermos uma superfície qualquer, essa força tem que estar 90 graus com essa superfície. Temos ainda a velocidade. Essa é fácil de nós intuirmos sobre ela, ou seja, ela é uma distância por um tempo. Então, se nós olharmos ao atravessar a rua, que lá longe vem um carro, nós instintivamente fazemos o cálculo da velocidade e acabamos determinando, ele vem em uma velocidade rápida, vou esperar. Ele vem em uma velocidade lenta, ou seja, a distância que ele está percorrendo com o tempo, ela é menor do que, se eu tiver uma velocidade rápida, uma distância em relação ao tempo em que essa velocidade seja maior. E aí a gente para e pensa, vale a pena eu atravessar a rua? Vou precisar correr? Posso ir caminhando? Se eu derrubar alguma coisa, eu consigo juntar ou eu tenho que sair correndo? Então a noção da velocidade é uma noção de movimento também. Unidades. Temos metro por segundo, nós temos o nosso quilômetro por hora e várias outras, milha por hora, milha por segundo, polegada, ou seja, é a noção de distância pelo tempo. Deem uma olhada na tabela 1 aqui, em que ela vai nos dar as grandezas básicas, as primordiais, com a sua respectiva unidade e o respectivo símbolo da unidade. Convém destacar uma coisa. Pessoal, cuidem, por favor. Massa é dada pela unidade quilograma. O quilo, ele é a referência a 1000, ou seja, 1000 gramas. E o quilo ele é sempre escrito com K minúsculo. K maiúsculo é uma unidade de temperatura, que é o Kelvin. Vocês notem também que o nome, se é um nome a unidade, por exemplo, Kelvin, Ampere, Pascal, Newton, Joule, Watt, que são sobrenomes de pessoas, para diferenciar entre o sobrenome e o nome de unidade, a unidade é sempre em minúsculo. E o símbolo, bom, aí às vezes nós temos símbolos em maiúsculos e símbolos em minúsculo, mas o principal cuidado que a gente deve ter é o quilo, designação de 1000, 1000 vezes alguma coisa, quilômetro, 1000 vezes o metro, quilograma, 1000 vezes o grama. Quando é quilo, K minúsculo. Quando é K maiúsculo, é o Kelvin. Cuidem disso também. E aqui nós temos algumas grandezas derivadas, por exemplo, a força, que é massa vezes aceleração, a pressão, que é força sobre uma determinada área, a energia e o trabalho, que é o joule, que é o quê? Newton vezes metro, força vezes distância, potência é energia pelo tempo. Então vocês vão vendo que a gente pode ter derivadas secundárias a respeito disso. E a área? Em metro quadrado é derivada do quê? De uma distância vezes outra distância. E se eu multiplicar por outra distância, eu tenho o quê? O volume. Alguns prefixos, vocês têm aqui no Sistema Internacional, para múltiplos e submúltiplos, né? Os que multiplicam e os que dividem. Algumas formas errôneas que a gente, inclusive, vê em placas de trânsito. Por exemplo, em termos de distância, Kelvin mega, não conheço o Kelvin mega, deveria ser quilômetro, K minúsculo, M minúsculo. Hora, às vezes a gente coloca um ponto na hora, ou então HS,
ponto para dizer horas. Não, não, não. O que está acontecendo aqui? Eu estou dizendo que eu tenho uma hora vezes um segundo. Então, cuidem com essas abreviações. Então, o uso incorreto da unidade e o uso correto da unidade. Como é que a gente escreve? Sempre coloca o valor numérico e um espaço entre o valor numérico e o símbolo da unidade. Se tiver algum prefixo, vai na frente, obviamente, né? E tem algumas unidades que ela ficam em dúvidas, mas a gente usa para uma forma para diferenciar. Por exemplo, o grau. O grau, ele pode designar ângulo, mas também pode designar um símbolo, como em termos de unidade. O grau Celsius, por exemplo, e o grau 180 graus para ângulo. Qual é a diferença entre um e outro? A diferença básica entre um e outro é grau de ângulo vai junto do número. Grau de temperatura vai afastado do número. Algumas curiosidades para vocês verem. E aí agora nós entramos em movimento.